Bom dia, paz e bem, sejam bem-vindos a mais uma quarta-feira, mais um dia juntos. E eu me sinto muito feliz em poder ter você aqui, porque eu te considero da minha família. Já fazem quase 3 anos que a pandemia começou e esse espaço aqui no YouTube é um lugar de acolhimento, de bate-papo, de oração, de inspiração, sempre trazendo uma prece ou trazendo um texto para meditar junto com vocês. E vocês sempre atenciosos, toda semana o mesmo número de pessoas participando. Vocês são fiéis mesmo, participam aqui com a gente com muito carinho. E antes de entrar mesmo no conteúdo de hoje, eu quero reforçar um convite para esse mês de outubro, para o próximo mês de outubro. Então a nossa festa, a festa do nosso padroeiro, do Lar São Judas Tadeu, aqui de Pinda, em frente ao bosque, vai acontecer entre os dias 20 ao dia 30 de outubro. E nós queremos muito contar com a tua participação. Frei, mas eu não sou de Pinda, não vou poder ir. Ajude divulgando, coloque na tua rede social, publique num grupo de WhatsApp. Logo, logo vai estar aí o programa da festa, a gente vai postar, você pode recompartilhar, mandar para o grupo da família. Mas é muito importante a tua participação e a tua colaboração nesse momento. Quero lembrar que amanhã, quinta-feira, também vai ter um bingo em prol dessa festa, que a família Foroni e outros amigos estão organizando em prol da barraca do Panzerotti. Então, quem puder participar, eu tô aqui com o Frei Edmar, ele tá atrás da câmera, eu tô com o Frei Denis aqui ao lado também. Frei Edmar, que horas é o bingo? 14 horas. Às 2 horas, às 14 horas, você vai poder participar aqui com a gente, tá bem? Então é uma alegria muito grande. Quem puder vir, seja bem-vindo. Não pode falar bingo, né? Show de prêmios que fala hoje em dia. Então você que vai vir participar com a gente, muito obrigado desde já. Vocês são pessoas sempre muito queridas, que eu sei que mesmo não estando aqui, vocês se fazem presentes através de um familiar, através de um amigo. Então esses eram os avisos desse vídeo. Eu queria fazer uma oração e eu queria refletir um pouquinho com você sobre a importância da misericórdia. No último domingo, nós ouvíamos no Evangelho Jesus contar 3 parábolas. Se você retomar os textos do Evangelho que nós ouvimos no último domingo, você vai ver que o Evangelho começa falando que Jesus estava fazendo refeição, que ele estava na casa de publicanos e pecadores, e que os mestres da lei e os fariseus ficaram profundamente incomodados com essa postura de Jesus, de entrar na casa de gente que não era boa, que não era considerada gente boa de fato. Isso já no começo do Evangelho, sem entrar no conteúdo dele, me toca bastante, me faz pensar muita coisa. Porque veja, Jesus não teve medo de arriscar a sua fama, estando junto de pessoas que tinham má fama. Lembrando que naquela época de Jesus, quem entrava na casa de um pecador era considerado pecador impuro também. Sabe aquela máxima, diga-me com quem andas e eu direi quem tu és? Se está andando com gente que não é boa, também não deve de ser boa gente. Então Jesus, ele se arriscou, ele passou por cima dessas opiniões, né? E quantas coisas a gente deixa de fazer, quantas pessoas a gente deixa de ajudar, porque a gente fica preocupado com as pessoas. Ai, mas o que vão dizer? Ah, mas aquele meu amigo, aquela minha amiga, ela é meio perdida, ela vive uma bagunça na vida dela e se eu andar junto vão falar mal de mim também. Então você já deixou de ajudar alguém ou de fazer algo em prol de alguém porque ficou com medo da fama que você ia ficar? Olhando para minha história, eu acho que lá atrás eu já deixei de fazer sim. Porque eu acho que a gente tem muito medo, principalmente quando a gente ainda é muito novo e a gente sente que precisa da aprovação das pessoas para a gente sentir que é gente de verdade. Então isso é muito negativo. Ai, mas o que as pessoas vão falar de mim? Acho que se Jesus pensasse isso, o que as pessoas vão falar de mim, ele não teria ajudado ninguém. Ele não teria tido o impacto e a força que ele teve na vida de tantas pessoas se ele tivesse pensado desse jeito covarde que muitas vezes eu e acho que você também podemos pensar, correr o risco de pensar. E aí, de fato, entrando no tema, nós temos as 3 parábolas. A primeira é o bom pastor que abandona as 9 para ir atrás de uma que fugiu.
A comparação ela é bem exagerada mesmo, que deixa 99 para ir atrás de uma. É muito exagerada essa comparação, né? Pensar em 99 ovelhas. Mas é que o autor, a comunidade do Evangelho de Lucas, quer deixar bem enfatizado o amor de Deus por aqueles que estão perdidos no meio do caminho, que Deus não deixa ninguém para trás. E aí eu quero refletir com você aqui. Como é a nossa espiritualidade? Ela é exclusivista? O que isso significa? Bom, eu frequento a igreja, eu participo da minha pastoral, eu sou da minha comunidade, Deus tem uma predileção por mim. Nossa, aquelas pessoas lá da esquina da minha casa, Deus me livre, aqueles lá nem Deus consegue dar conta. Então, como que é a nossa espiritualidade? A gente acha que a gente é melhor do que alguém porque a gente reza, porque a gente tem caminhada, porque a gente tem busca, e outras pessoas que nós acreditamos que não têm? Como que é isso? Como que a gente vive isso? Será que Deus olha para as pessoas que nós julgamos com os mesmos olhos que a gente olha? Não, eu não acredito nisso. O meu olhar ele é corrompido, porque se eu não gosto de uma pessoa, eu acho que ninguém vai olhar para ela também. Só que Deus não é assim, Deus não é movido por impulso. Deus ele ama e acolhe aquele que não merece, aquele que merece, e se é que alguém merece, né? Nós nunca merecemos, porque nós somos difíceis, nós somos pessoas que mudam bastante. Então, por sermos pessoas difíceis, a gente não pode abandonar ninguém no meio do caminho. Esse é o convite dessa parábola. Depois nós temos da mulher que perde uma dracma, uma moeda dentro de casa, e vira a casa de cabeça para baixo para achar essa moeda. E depois que ela acha, ela chama as vizinhas e as amigas. Olha, comemorem comigo, eu encontrei. Quando a gente fica sabendo de alguém que retorna para a igreja, ou alguém que está vivendo um momento bom da vida, qual que é a nossa reação diante disso? Mas aquela pessoa aprontou a vida inteira, agora ela está ali, não acredito. Mas aquela pessoa, eu soube cada história dela. Como que é a nossa reação diante do sucesso das pessoas? Nós somos pessoas que nos incomodamos com o sucesso ou com os elogios que alguém recebe? Nós sentimos ciúmes? Nós sentimos inveja? Ou nós achamos que aquelas pessoas à nossa volta não merecem receber os elogios que nós merecemos? Nós temos que nos questionar sobre isso. Porque quem quer viver uma espiritualidade autêntica tem que partir da autocrítica, da autoanálise, sabe? De colocar a mão na consciência e perceber, eu também não sou uma pessoa tão legal quanto eu imagino. Eu também sou errante, eu também vou titubear, eu também sou contraditório muitas vezes, eu também falo uma coisa, mas acabo praticando outra. Tento ser uma pessoa coerente, mas nem sempre eu consigo. Então nós temos que buscar esse contentamento, essa satisfação com o retorno, com o regresso das pessoas e com o sucesso das pessoas. E por fim, a terceira parábola dele no domingo é justamente essa, do filho pródigo, né? Que na verdade deveria se chamar a parábola do pai misericordioso. E aí a gente encerra essa meditação com esse pensamento. Que atenção, que tempo que nós estamos dando para aquelas pessoas que ninguém dá atenção. Aconteceu um fato interessante recentemente. Eu fui celebrar uma missa para um grupo de catequese. Eles não são daqui da minha cidade, eles são de outra cidade. E tinha uma criança que já tinha passado por várias turmas de catequese. E nenhuma catequista queria ficar com essa criança. Mas uma muito corajosa, muito amorosa, muito misericordiosa, falou, não, deixa aqui comigo que eu vou dar um jeito. E foi bonito que ao longo da missa, essa catequista estava ali, ela cantava, e esse catequizando participou da missa no colo dela. Eu fiquei observando, ela me contou a história, eu vi as outras catequistas que não quiseram ele, mas ele estava ali no colo dela. Ela falou, Frei, ele é tão difícil, ele é respondão, ele é boca suja, ele é bravo, ele quase quer abraçá-la, mas eu coloco ele no colo porque eu acho que se eu não fizer isso, todo mundo desiste dele. Ele já não mora com a família já não quis. Agora, eu não quero ser uma representante da igreja, de Cristo na catequese, que também rejeita alguém. Aquilo para mim foi a parábola viva do Pai misericordioso. Aquela catequista encarnou na atitude o que de fato o Evangelho nos ensina. A não deixar as pessoas e a não desacreditar na mudança delas.
Então vamos pedir ao Senhor que nos ensine a olhar para as pessoas como se fosse pela primeira vez. Que o Senhor nos ensine a respeitar a história e a caminhada das pessoas, por mais que a gente não saiba compreendê-las, mas que nós peçamos ao Espírito Santo forças para não desacreditar o caminho e a construção da história das pessoas. Sejamos mais otimistas em relação ao próximo, sejamos mais amorosos e sejamos pessoas mais atentas para que o nosso erro, o nosso julgamento não se torne pior do que o ato daquela pessoa que a gente tem dificuldade. Peçamos ao Espírito Santo essa sabedoria. Mais uma vez, obrigado, espero que tenha contribuído de alguma maneira. Eu tenho muito medo de falar e não fazer sentido nenhum para você. Então, se você ficar com alguma dúvida ou se você quiser partilhar alguma experiência da tua vida, escreve aqui embaixo, comenta, porque eu fico feliz em ler. Nem sempre respondo, mas eu gosto de ler, eu fico refletindo, eu levo para minha vida o que vocês falam, tá bem? Um beijo no coração de vocês e até a próxima sexta-feira. Deus abençoe.